Cadê o Dan? O Dan que sabe regular para mim. Graça e paz, igreja, amém? Eu prometo não demorar muito, tá bom? Você me dá 30 minutinhos da tua atenção, os homens estão cansados, né? Por mais gostoso que a gente viva aqueles momentos, mas a gente fica cansado, né? Só que eu confesso para você que, olha, que delícia, né? A gente vibra junto, é muito bom esses dias, né? De encontro, é muito bom entender algumas coisas e começar a viver algumas coisas. E assim como foi dito, o Gabriel colocou muito bem, a gente vai ao encontro, por mais que a gente já saiba, as ministrações não é a mesma coisa. É diferente todos os anos, né? A palavra, ela parece que é renovada todos os anos, né? A gente aprende todos os anos, é muito bom, né? É muito bom. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e nós orássemos antes de qualquer coisa. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de sermos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque a tua presença é palpável neste lugar, ó Deus. Nós podemos te perceber, Pai. Pai, em nome de Jesus, não da mesma maneira que nós entramos aqui, Senhor, mas que todos nós, Senhor, saiamos daqui restaurados, ministrados, ó Pai, em o nome de Jesus. Que aqueles que precisam de cura, Senhor, o Senhor é o Deus que cura, Pai. A tua palavra diz que eu sou o Deus que sara, em Êxodo. Ela diz isso, Pai. Eu sou o Deus que sara. Tu és o Deus hoje, Pai. Tu és o Deus de ontem, de hoje e de amanhã, ó Pai. Tu és o Deus que nós confiamos e entregamos as nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, somente a tua voz nós queremos ouvir nesta noite, Senhor. E tudo que não provém do Senhor, ó Deus, nós declaramos falido e frustrado pelo poder do nome de Jesus. Satanás e seus demônios batem em retirada em nome de Jesus. Tudo que aflige, tudo que traz ansiedade, todo espírito de depressão, tudo aquilo que não provém dos céus, eu te repreendo no nome de Jesus. Tudo que distorce palavra, tudo que rouba palavra, eu te repreendo em nome de Jesus e declaro, Senhor, uma porção dobrada sobre este lugar, ó Deus, de alegria, de entusiasmo, Pai. Aqueles, ó Deus, que entraram aqui apáticos, ó Deus, e sem força, Pai, assim como Josué, o Senhor disse, ser forte e corajoso. É isso que eu declaro para esta casa a partir de hoje, querido. Se você não tinha mais força de estar na presença do Senhor, que Ele venha renovar a tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. E a igreja diz: aleluia, amém, querido. Querido, hoje você me aguenta, que parece que eu vim de um encontro. Eita glória, abra sua Bíblia aí comigo em Marcos capítulo 9. Meu Deus, hein? Os homens pulando e eu também. Jesus, obrigada, Senhor, pela tua alegria, Senhor. Obrigada pela tua presença, Pai. Desde a oração, querido, a vontade era de sair, ó, saltitante, na presença dele. Abra a tua Bíblia comigo no capítulo de Marcos. Oi, querida. Querida, eu quero te apresentar, em nome de Jesus, aproveitar que ela está aqui. A Fernanda, se você vê ela assim pertinho de você, você fala, meu Deus, né? O que está acontecendo? A Fernanda, ela está na mídia da igreja, tá? Então você vai ver algumas fotos agora, né? Talvez uma foto sua assim mais perto. Se você não quiser que poste, tudo bem. Tá? Mas ela está na mídia da igreja, ela faz uns vídeos para nós. Não sei falar muita coisa, é vídeo que fala, né? Umas fotos, tá bom? Então, se você vê ela assim pertinho de você, não se assuste. É a mídia da igreja. Amém? Glória a Deus. E eu quero só compartilhar os homens falando de que Deus, né, surpreendeu ali com a alimentação, com o alimento, desde a minha casa, queridos. Eu fiquei encarregada de fazer um bolo. Olha só. E aí fiz o bolo, e eu pensei assim, um para eles e um para mim. Aleluia. Então, e eu fiz aquela formona, eu falei, olha, eu vou partir ao meio e você leva metade, a outra metade fica para mim. Ok, tudo bem, tudo certo? E fiz o bolo. E a hora que eu coloco na forma, a massa não acaba. Eu falei, eu vou ter que untar mais uma. E eu untei mais uma forma e deu mais uma forma cheia. 2 massas, eu fiz 3 massas de bolo. Então, eles levaram, confesso que eles comeram um pedacinho do deles mesmo, e o nosso ficou. E assim, eu falei assim, Fábio do céu, Deus já está superabundando desde o bolo. Prepara.
e desde a minha casa. Então, eles falando isso, acho que eu não fiquei muito assim, né, maravilhada. Eu já esperava por isso mesmo. Amém? Vamos entrar na palavra, não disfarça não, vamos entrar na palavra. Marcos, capítulo 4, abra sua Bíblia comigo. O texto nos diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seus ensinos: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançavam a semente, parte dela caiu à beira-mar, à beira do caminho, perdão. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra. Germinou, cresceu e deu boa colheita. 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhes fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aqueles que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Aqui o Senhor está explicando aquilo que ele falou. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Ouve a palavra, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, com a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouve a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Como nós mulheres, os homens, fizeram um encontro, domingo após domingo estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Você ora na sua casa, amém, igreja? Amém, né? Você lê a Bíblia na sua casa, em nome de Jesus, né? E eu quero aproveitar e falar um pouquinho da parábola do semeador. Essa parábola é a primeira parábola do livro de Mateus. Ele fala que ali é a primeira parábola mostrada, né, no livro, de 7 parábolas. Então, pastora, mas o que você quer dizer com isso? Jesus, ele começa a ensinar por parábolas. Jesus aqui, ele tinha consciência de que todas aquelas pessoas que estavam ali, querido, ele tinha consciência que não ia cair no mesmo solo. Essa parábola do semeador nos diz assim que o semeador, ele saiu a semear. O semeador aqui é o Senhor Jesus. Escute o que eu vou te dizer. Hoje, vocês são solo. Vocês estão recebendo. Talvez o Senhor está usando a minha vida aqui como a semeadora. Mas vai ter dias que o semeador vai ser você. Sabe, assim como a pastora Cláudia usou a explicação ali da multiplicação, né, dos 5 pães e os 2 peixes.
Imagina só que o teu tempo devocional com o Senhor seja a tua marmitinha para o dia. Sabe, um dos textos sinóticos do Evangelho nos diz que foi de uma criança. Era uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes. E aqueles 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão. Querido, sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando nós temos o nosso tempo devocional, aquele que você acha que é um pouquinho, talvez aquele pouquinho, a tua marmitinha, sabe? Tua marmitinha espiritual, o Senhor vai usar a tua vida para alimentar outras pessoas lá fora. E você vai ser o semeador na vida de algumas pessoas. Amém? Aqui o texto nos diz sobre o solo, como a pessoa ela recebe a palavra do Senhor na vida dela. Como você recebe a palavra do Senhor na sua vida. Aqui nós temos 4 tipos de pessoas, 4 tipos de recepção da palavra, de como eu recebo a palavra quando eu estou com a minha Bíblia, quando eu estou numa igreja, independente quando eu estou ouvindo a palavra. Como que eu recebo essa palavra? O Senhor Jesus, ele explica essa parábola aqui, àquela multidão, e preste atenção, acho que 1 ou 2 capítulos antes, o Senhor Jesus ele vai pregar na sinagoga, ele vai ensinar na sinagoga, e eles fazem de tudo, queridos, os mestres da lei, os fariseus, eles fazem de tudo para arrumar alguma coisa para encrencar o Senhor Jesus. E eles planejam matar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, na minha cabeça, pode ser que eu esteja errado, eu não vou te afirmar isso, mas talvez ele estivesse ali naquela praia, o texto nos diz que ele estava numa praia, e ele usou a praia, querido, de templo. Ele usou a praia de igreja. E ele usou um barco de púlpito. Sabe, nós não temos desculpas para levar a palavra do Senhor. Talvez você não esteja aqui numa plataforma, talvez você não esteja aqui com o microfone na mão, mas você tem palavra. Deixa a tua marmitinha pronta de devocional, porque o Senhor vai querer usar a tua vida para você falar com alguém. Quem está me entendendo? Amém? Então são 4 tipos de pessoas, 4 tipos de coração que recebe essa palavra do Senhor Jesus. O texto nos diz aqui, se eu não me engano, o versículo 9, ele diz assim, ó. E acrescentou, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Para nós brasileiros, querido, quando uma frase dessa é usada, ela soa redundância, sim ou não? As professoras vão falar melhor. Não pode usar, mas que redundância é essa, né? É falado aqui. Mas para o judeu, não. Para o judeu, o que acontece? Para o judeu, é como se ele estivesse dizendo assim, ó. Preste atenção, é uma ênfase. Preste atenção no que eu estou te falando. Preste muita atenção no que eu estou te falando. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, para aquela multidão. Só que a multidão ela vai embora. Era uma galera, querida, era uma galera, só que a multidão vai embora. E quem que fica? Discípulo. O texto nos diz que os discípulos não entenderam o que ele estava falando. Querido, se você não entender, não tem problema. O negócio é você ficar sem entender. Ai, mas eu não consigo entender a Bíblia. Então vai buscar alguém para te ajudar. Sabe por quê? Filho, ele tem sede da presença. Ele quer estar na presença do Senhor. Ele quer entender. Não entendi isso aqui que você falou, não. Me explica isso aqui que você falou. Eu quero entender. Filho, ele faz isso, querido. Então o Senhor Jesus, ele começa a explicar e ele diz assim, vocês não entenderam o que eu falei por parábolas? Como que vocês vão entender as outras? Olha só, Mateus nos diz, o livro de Mateus nos diz, nos mostra, aliás, que é a primeira parábola. Essa do semeador é a primeira parábola. Então, se eu entendo essa, eu vou entender todas as outras 6. Pastora Tânia também é cultura. Aleluia. Tá me entendendo? Quem está comigo? Então, se eu entendo essa aqui, ele está falando, se você entender essa daqui, você vai entender todas as outras. Jesus, ele falava por parábolas. Mas ele tinha consciência que não ia cair num solo fértil para todos, querido. Mas a parte dele ele estava fazendo. E talvez assim aconteça comigo e com você. Nem sempre vai cair em solo fértil aquilo que a gente fala. Só que a gente precisa continuar. Nós precisamos levar o evangelho. Porque quem faz a obra é o Espírito. Amém? Aleluia. Então eu quero falar com você aqui, querido, sobre 4 tipos de coração. E o primeiro coração aqui, o texto nos diz assim, ó, versículo 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. O que é isso, pastora? Querido, é um coração que recebe
a palavra, não sei se eu posso dizer que ela que recebe, mas é um coração endurecido. Sabe, à beira do caminho. Essa beira do caminho, ele está dizendo que é uma terra pisada. Lucas 8:5 nos diz assim que eles passavam e pisavam. Essa semente, olha só, olha que curioso. Essa semente que ela é pisada por homens é a semente que Satanás mais teme, que a gente entenda. Por quê? Porque essa semente, quando ela é lançada, quando eu estou com o coração duro, é quando a pregação é aquilo que mexe com o meu orgulho, que toca no meu ego, sabe? Que desbanca a minha autossuficiência. Então, quando toca ali, Satanás ele já vem e ele quer roubar essa semente depressa. Não, você não pode entender isso. Não, você não precisa de ninguém. Ela toca no ego. É aquela palavra que muitas vezes a gente não quer ouvir. Queremos ouvir talvez que vamos ser prósperos, vamos vencer, ok. Né? Vamos desfrutar de uma vida abundante, ok, vamos. Mas tem coisas que nós precisamos entender, que precisa ser destruído. Sabe, eu não sou nada sem Ele, pois Ele é tudo. É Ele que pode todas as coisas, não sou eu. É Ele quem convence quando eu vou lançar uma semente na vida de alguém. É Ele quem convence, a palavra ela faz tudo por si. Depende do coração. Do meu coração, se está jogando à beira do caminho, aquela semente, querido, ela nem brotou, o texto nos diz que ela não brotou, porque a terra era dura, coração duro, querido, coração duro não entra mensagem. Ai, pastora, eu gostaria que você não pensasse assim, ai, se fulano tivesse aqui essa mensagem para ele. Não, eu gostaria que você pensasse assim, como que está o meu coração hoje? Como que está o meu coração hoje, querido? Hoje. Com o evangelho. Como que está o meu coração? Meu Deus. Porque fere o nosso orgulho, atinge o nosso ego. Meu Pai, o inimigo tem pressa em tirar essa palavra de mim e de você. Mas se o solo, ele está falando da beira do caminho, sim ou não? Ele está falando na beira do caminho, mas e o caminho em si? E o caminho em si? Esse caminho é o caminho onde passam pessoas. Pessoas vão, pessoas vêm. O que é isso, pastora? Muita influência. Eu não tenho a minha Bíblia, a palavra do Senhor, somente como a verdade. É muita influência, muitas vozes. Eu ouço aqui, eu vou ali, sabe? Então eu não tenho uma raiz. Meu coração é endurecido quando eu ouço algumas coisas da palavra do Senhor. Se não vai falar que eu vou receber a vitória, então eu não quero ouvir. Vai tocar no meu orgulho, no meu ego, então eu não quero ouvir. E às vezes é preciso, querido, para trazer cura em nós. Estão comigo? Não é porque não tem habilidades cognitivas ou dificuldade de compreensão. É algo espiritual. Eu não estou falando de uma dificuldade da pessoa entender, sabe, talvez um déficit de atenção, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de algo espiritual. Algo que a pessoa olha, não entra, a palavra não brota. Então Satanás vem, rouba o entendimento para que você não creia. Essa é uma das maneiras que pessoas, infelizmente, querido, não sei se eu posso dizer, recebem a palavra. É o coração endurecido. O segundo é o solo pedregoso, ou solo rochoso. É um coração superficial. Não tem profundidade. Então você chega aqui, talvez no encontro, né, a gente mexe com as nossas emoções também. E se nós não temos uma profundidade, nós não queremos viver uma vida de intimidade realmente, eu recebo aquilo com alegria. Eu recebo aquilo com entusiasmo, eu recebo aquilo. Mas quando vem uma pressão, quando vem alguma dificuldade, eu não permaneço no evangelho, porque eu não aguento a pressão. Porque não tem profundidade. Isso fala de um coração superficial. É a maneira, eu recebo, assim como a mesma velocidade que a palavra vem, o escândalo leva ela. A pressão leva ela. Porque eu não tenho profundidade. Eu não tenho raiz.
com o Senhor. Então aquilo quando só mexe comigo num encontro, mas eu não tenho um tempo de secreto, eu vou bater sempre na tecla, porque faz toda a diferença nas nossas vidas. Quando eu não tenho um tempo de intimidade com o Senhor, não tenho profundidade, são só aparências, é só superficial. Eu gostaria muito que nós entendêssemos isso, sabe, aproveitar aí que os homens estão, né, no gás, nós mulheres o mês passado, né, estamos aí, mas nós precisamos ter um coração diferente. E eu vou entrar nesse coração já já. É uma decisão baseada nas emoções. Sabe quando a gente fala assim, aquele fogo de palha? Sabe o fogo de palha, quando você ouve, a pessoa vai, ela tem projetos, e ela, mas eu ouvi algo, eu não sei se é muito certo, mas a pedra, quando fala aqui do pedregoso, ela só encharca por fora, ela não encharca por dentro. Então talvez é só por fora, é só uma casca, não tem profundidade, é superficial. Amém? Quando chega a tribulação, a pressão, as lutas, ela se decepciona e não persevera. Desiste do evangelho. Número 3. Coração cai entre espinhos. O texto nos diz que algumas sementes caem no meio de espinhos. É um coração ocupado. Esse coração nós precisamos tomar cuidado. Eu tenho aqui comigo que para sempre. Querido, nós precisamos tomar cuidado com o coração ocupado. Ao mesmo tempo que a semente ela é lançada, ela concorre com algumas coisas do meu cotidiano. Eu recebi aquela mensagem, eu ouvi o evangelho, mas só que algumas coisas vão sufocando a palavra, vai afastando a palavra. Amém? Tá tudo bem, gente? Vai afastando a palavra. Olha só, a terra precisa ser preparada quando ela vai receber um plantio. Então, bem superficial, não sei muito sobre plantação, mas entende-se que a terra ela precisa ser preparada. Ela precisa ser preparada para ela receber uma semente, ela precisa de cuidado para ela receber uma semente. Mas a erva daninha, ela não precisa nem ser plantada. A raiz dela pode chegar até 30 centímetros de profundidade. Ela suga toda a umidade da semente da terra, ela suga tudo. Então, se uma semente é lançada ali e tem erva daninha junto, ela vai sugar até aquela semente não ter mais vitalidade e ela não vai crescer. Não precisa plantar a erva daninha. E ela nasce com uma força. Mas o que você está querendo dizer, pastora? Eu estou querendo te dizer que nós precisamos tomar cuidado com o coração ocupado. Querido, não é só porque eu fiz um encontro, não é porque eu aceitei a Jesus. Eu preciso sempre estar atento, porque são ocupações reais, são coisas que eu preciso realmente fazer. Precisamos trabalhar, algumas pessoas estudar, cuidar das nossas famílias, nós realmente precisamos cuidar. Precisamos cuidar dos filhos. Nós precisamos cuidar. Só que algumas coisas, elas vão sufocando a semente que foi lançada, que você aceitou, que você recebeu essa semente. Só que nós precisamos tomar cuidado com o coração ocupado demais para a presença de Deus. Talvez nossa agenda está cheia demais para Jesus. A nossa agenda fica cheia demais, nós nos cansamos. Mas eu preciso fazer tal coisa, eu preciso trabalhar. E aquela semente ela vai sendo sufocada pelas ervas daninhas que não foi plantada, ela nasce. Ela nasce, querido. É muito forte. Sabe que o Senhor me ministrou hoje para trazer um alívio para você? O Senhor me ministrou a minha vida porque, assim, quando vinha um crente falar da palavra para mim, eu não sei você, quando eu não nasci num berço cristão, me converti, eu tinha 18 anos de idade. Então, quando vinha alguém antes disso falar de igreja para mim, do evangelho, para mim era uma conversa chata. E eu pensava assim, lá vem. Olha o coração duro. Querido, então, você sabe o que o Senhor ministrou à minha vida? Talvez, tá? Seja um processo
Sabe? Talvez a gente receba o Senhor Jesus e talvez você venha aqui e você não quer estar aqui. Você vem até assim, meio que na marra. Eu não queria ir no meu grupo familiar. Aquele coração meio duro, sabe? E daí você vai crescendo, daí você começa então a receber a palavra. Mas logo que você é pressionado, daí você já esquece aquilo ali. Não, deixa isso para lá. Eu não queria ouvir o evangelho. Eu não queria ser curada. Você sabe por quê? O doente ele precisa de cuidados de outras pessoas. Pessoas curadas, ela ajuda outras pessoas a serem curadas. Sim ou não? A pessoa ela precisa querer ser curada. Nada contra, pelo amor de Deus, nada contra quem está doente. Ok? Eu estou falando de entendimento do evangelho. É algo espiritual. Ok? Então eu vejo também essa parábola como algo progressivo, sabe? Uma transformação progressiva. Então, antes eu tinha o coração endurecido, então depois a palavra começa, só que às vezes eu ando meio ocupado, mas aí até que eu chego num coração frutífero. Sim ou não? Talvez você se apaixonou por Jesus desde a primeira vez, é amor à primeira vista, e você é apaixonada por Ele. Aí, glória a Deus, desde sempre, pastora, a terra é boa, desde sempre. A minha não foi não, querido. A minha eu corri. Eu corri e tinha gente que falava para mim de Jesus na escola, eu falava, ai meu Deus, ai vamos na igreja, eu falava assim, aham, vou sim. Mas sabe aquela coisa assim, vou ver certinho? Que o pastor Fábio falava? Vou ver certinho. Ia nada, eu não ia na igreja. E eu queria logo cortar o assunto, porque eu não queria saber. Né? Mas até que ele se mostra para você quem ele é. Sabe, Vinícius, não é mais sobre aquele ouvir falar, agora você conhece. E não precisa ninguém ficar te forçando a nada. Você conhece e você fala, meu Deus, o que é isso? Por que eu não vim antes? Aí ele te quebra, não é o irmão que te quebra, não. Você só faz a intermediária ali. O irmão vem, ele lança a semente e ele é só estar com o coração aberto. Então é um coração frutífero que eu quero falar agora. Eu já estou acabando, tá? Um coração frutífero. Meu Deus do céu. Ouve e recebe. Há uma diferença muito grande só da gente ouvir o evangelho. Eu preciso ouvi-lo e recebê-lo. Porque se não acontece, eu vou precisar viver todo esse processo, né? Eu tinha o coração duro, agora eu estou recebendo. Então, mas se me apertar, eu corro, né? Então, mas agora eu ouço, eu recebo, eu acolho, eu internalizo, depois eu externalizo e eu começo a dar frutos. Amém? E é assim que ele faz comigo e com você. Só basta nós abrirmos o nosso coração. Sabe? Só basta você deixar ele trabalhar na tua vida, no teu coração e ver a maneira com que você recebe a verdade. Ah, pastora, mas tem coisa que eu não concordo. Tudo bem. Então pegue a sua Bíblia e deixa ele falar com você. É tão bom, querido. É tão bom quando o Senhor fala com nós. Ninguém é super, mas Ele fala. Nós temos um Deus que Ele fala conosco. Abra o seu coração e deixa Ele falar com você. O solo que destruiu é o primeiro solo, à beira do caminho. Quem destrói é o inimigo. O segundo solo é o pedregoso. É a carne, a nossa carne que destrói. O terceiro solo são as coisas do mundo. É elas que destroem o nosso coração. Então é com elas que nós vamos ter que lutar. Sempre. Cuidado com o coração ocupado. Se o teu coração é um coração que recebe a palavra, só cuidado para você não andar ocupado demais. A tua agenda está cheia demais para Jesus. Terra boa ouve, recebe. Mas por que vingou essa semente? Ela vingou porque tem profundidade. Porque você tem tempo para estar na presença dele. Porque não era a erva daninha que estava concorrendo, nada estava concorrendo. Eu estou sempre cuidando dessa terra. Eu estou sempre atenta. Se nascer uma, eu puxo e eu tiro. Eu falo eu, mas é nós, tá? Amém? Sempre cuidando da terra. Mas que terra é essa? É o nosso coração. É a maneira com que eu recebo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Quem está comigo? Tem semeador
que está semeando a palavra do homem e não a palavra de Deus. Por isso que é importante nós estarmos na presença dele para ele falar com você. E eu quero já te dar uma dica. Quando você for estudar a palavra, entenda a cultura do povo judeu, do povo romano, de quem você estiver estudando. Entenda o tempo das coisas. A nossa língua, ela é muito rica. Então tem coisas que nós achamos que tem um significado, mas não, né? A nossa língua, ela é muito ampla e a deles já não é tanto. Então, quando nós falamos assim, bem, né, bem aleatório, sede santo porque eu sou santo. Ele está falando porque para nós nos separarmos. Não é sobre uma perfeição, é sobre uma separação. Consegue me entender? Então nós precisamos tomar cuidado quando nós lemos e interpretarmos da maneira que nós achamos que é. Né? Então por isso que é bom nós termos um livro de estudo, entender a palavra do Senhor certinha. Terão dias que você será o semeador e terão dias que você será o solo. Quando você for o semeador, mantenha a sua marmita prontinha. Todos os dias esteja ali na presença dele. Amém? Esteja na presença dele, deixe ele falar com você num tempo devocional. E para fechar, um coração frutífero produz frutos em diferentes proporções. O texto nos diz assim, ó. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita, de 30, 60 até 100 por um. Então, são proporções diferentes. Muitas coisas, talvez, se você está vivendo algumas coisas boas, é porque você foi cuidando da sua terra ao longo do tempo. Você foi cuidando, foi protegendo o seu coração ao longo do tempo. Então é proporcional àquilo que você dedica tempo, cuidado, oração. É assim. Então, são os 4 corações, 4 tipos de pessoas que recebem a palavra. Um coração endurecido. Me ajuda aí. Um coração endurecido. Superficial, um coração ocupado e um coração frutífero. Quem é você? Que tipo de solo é o seu coração? O que você está produzindo? Faça essa pergunta para você. Quem sou eu? O que eu estou produzindo? Que tipo de solo que eu sou? É de extrema importância. Isso. Eu gostaria que você se colocasse em pé, por favor, para nós orarmos. Senhor Jesus, quando os discípulos vêm, ele diz assim para eles, quando eles vêm perguntar sobre a parábola: vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão lá fora, o pronome vocês é alguém perto. Mas aqueles que estão longe, o Senhor não vai se revelar. O Senhor Jesus, ele abre uma janela de entendimento para os discípulos, mas ele fecha uma porta de revelação a quem não entende aquilo que ele quer fazer, a multidão. Hoje a minha oração é para que nós levantamos e vamos florescer. Eu quero olhar para você e dizer para você: levanta e floresça no lugar que o Senhor te colocou. Sabe, talvez o processo foi de um coração duro, assim como o meu. Tinha um coração duro, não nego. Não é bonito, não é bonito. Mas eu tinha o coração duro. Mas aí ele vai trabalhando. Ele vai trabalhando, alguém vai plantando, alguém vai regando, alguém vai cuidando. Por isso que eu tenho tamanha paciência com pessoas para cuidar, para falar assim: olha, é aqui, vamos lá. Porque alguém acreditou em mim. Alguém acreditou naquele coração duro. Levanta e floresça no lugar que Deus te colocou. Fecha os teus olhos, querido.